tem esclerose múltipla pode engravidar? As EMers que engravidam precisam de um cuidado especial? Será que elas têm que fazer o parto cesárea? Essas e outras perguntas passam na cabeça de quem engravida e tem esclerose múltipla. E é por isso que o nosso Desesclerosando de hoje, nós trouxemos o tema Engravidando. Seja muito bem-vindo a esse canal onde não existe tabu na esclerose múltipla. E hoje, se você não nos conhece e é a primeira vez que você está assistindo esse podcast, você precisa nos conhecer? Eu sou a Bia Genick, nutricionista e paciente de esclerose múltipla há mais de 13 anos. E eu sou a Juliana Ferreiro, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia neurofuncional, que é a área que cuida de pessoas que têm esclerose múltipla. E no nosso Desesclerosando de hoje, nós vamos receber não uma, mas duas convidadas especialíssimas. Começando com a doutora Elisa Mello, neuroimunologista pela Santa Casa de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Elisa. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. E diretamente do Rio de Janeiro, temos uma convidada que não vem sozinha, vem inclusive com um super presente dentro, que está gravidíssima, na verdade, que é a Luísa, junto com o Vicente, que está nesse momento no forninho. Seja muito bem-vinda, Lu! Olá, meninas, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente nessa fase com o Vicente aqui no forninho, e compartilhar com vocês todas as aventuras aí dessa experiência nova da maternidade crônica. E o nosso tema de hoje foi uma sugestão de vocês, que veio lá das nossas caixinhas de pergunta do Instagram. E se você também quer sugerir um próximo tema para o Desesclerosando, corre lá e nos segue no Instagram e manda sua sugestão, que será muito bem-vinda. Mas antes de a gente mergulhar nesse tema tão vasto e com tantos tabus que infelizmente ainda nos perseguem como mulheres que queremos engravidar ou que estamos gestando, tem um convite a fazer para vocês. Se vocês ainda não nos seguem e ainda não conhecem, na verdade, o Desesclerosando Podcast e outros episódios que já foram colocados aqui para vocês, sugiro que vocês entrem agora mesmo no YouTube, no Spotify e ativem o sininho de notificação e se inscrevam no nosso canal, porque assim, sempre que colocarmos um novo episódio, você terá acesso e será notificado imediatamente. Doutora Elisa e Luísa, é um prazer receber vocês aqui no Desesclerosando, principalmente para a gente conversar com esse tema tão importante, que é a gestação, um planejamento familiar dentro da esclerose múltipla, e é um tema que é cheio de tabus, né? Então, doutora Elisa, para a gente começar com você, conte um pouquinho da sua vida e como surgiu esse desejo de trabalhar com pacientes de esclerose múltipla e principalmente com esse tema que é a gestação. Nossa, eu fiquei pensando e um paciente ontem me perguntou: doutora, você tem alguém na família que tem esclerose múltipla? Falei, não. Então, assim, surgiu muito na residência, né? A gente passa pelos diversos ambulatórios, né? Então, distúrbio do movimento, neuroimunologia. E acabou que eu me apaixonei por esse mundo mesmo, né? E como é uma doença que a prevalência é maior em mulheres, então durante o meu mestrado, que foi em sexualidade, acabou que eu cheguei muito perto desse tema, né? Então, e aí acabou abrindo um mundo. Ultimamente tem saído muita publicação em gestação. Então é um tema que todo mundo está se voltando agora, porque é isso. A gente teve um bom controle de doença, então a gente tem hoje medicamentos muito bons que mudaram a progressão, né, a história natural da doença. Não vamos nem falar em progressão, senão a gente entra em outro episódio. Mudaram a história natural da doença, né? Então, são pacientes que hoje vão viver a sua vida normalmente. Isso inclui o planejamento familiar. E o planejamento familiar é querer e não querer ter filhos. Então, aquele paciente que não quer ter filhos, a gente também tem que fazer as orientações, né? Porque nós temos alguns medicamentos que não podem ser tomados durante a gravidez. E se o paciente quer ter o filho, isso para homens e mulheres, a gente também tem que estar sabendo o que vai fazer, né? Qual o medicamento, qual o melhor período, dá todas essas orientações, né? Então surgiu muito desse acompanhamento, né, do dia a dia das pacientes.
E é uma coisa muito engraçada que o seu paciente perguntou se você tinha alguém da família. Comigo também sempre perguntam se eu tenho esclerose múltipla, se eu não tenho. E é difícil eles entenderem que a gente realmente se apaixona, né, por atuar com... É difícil, eu falo apaixona entre aspas, porque é difícil falar que a gente se apaixonou por uma doença, né? Mas pelo cuidado das pessoas que têm esclerose múltipla. Assim como você, eu também não tenho a AM, nem nenhum parente próximo. Mas o quanto a gente consegue se dedicar e mergulhar nesse mundo para ajudar, né? E caminhar junto com pessoas como a Luísa, como a Bia e outros EMers, outros pacientes mais, né? É uma doença que você precisa de uma linha de cuidado, né? Não é só uma consulta em que você vai, prescreve um medicamento e tchau. Não, né? Então você tem todo aquele cuidado com esse paciente, de olhar para ele, sua doença está controlada? Nossa, mas eu tô com muita fadiga. Outros sintomas invisíveis que a gente fala, né? A própria sexualidade entra nisso, né? Então, não é um paciente que você vai ver só na consulta, né? Você tem um acompanhamento, precisa da físio, precisa da nutri, da fono, né? Para ter essa qualidade de vida. Então, é uma paixão nesse sentido, né? De que você abraça esse paciente. E a gente consegue ver esse acompanhamento, né? E ver a evolução, não só a evolução ruim, né? Ele piorando, mas a evolução que a gente quer. A gente quer ver cada dia mais o paciente melhorando, evoluindo, indo cada vez melhor. E como essa equipe junto consegue fazer isso. Você vê na pandemia, falando da físio, né? Que os pacientes ficaram. Então, pacientes que eu já conhecia pioraram durante a pandemia. Aí você fala, nossa, será que entrou na fase progressiva, né? Que eu citei agora há pouco. E não, era porque eles ficaram sem a fisioterapia, sem o exercício físico. Então ela faz diferença, né? Então o paciente ele tá fazendo, ele fala, mas eu não tô melhorando nada. Para de fazer para você ver, né? Então é esse acompanhamento de conhecer esse paciente, de estar sempre com ele, né? Então conhecer como é que ele tá emocionalmente e fisicamente. Com certeza. Sem dúvida. E a gente fica muito grato como paciente, né, de ter profissionais, como é o caso da doutora Elisa, da Gil, justamente que, mesmo não tendo a doença, mesmo não tendo pessoas próximas que têm a doença, literalmente ali dão as suas vidas, né, para cuidar da gente como paciente. E do lado de lá temos também a Luísa, que assim como eu também é paciente. E Lu, conta um pouquinho pro pessoal quanto tempo você tem de diagnóstico e como foi esse processo do fechamento do diagnóstico. Eu vivo com a esclerose múltipla há mais de 11 anos, meu diagnóstico foi em 2013, e quando ele aconteceu, foi num período muito produtivo da minha vida, né, assim como a gente sabe o que acontece na vida da mulher, né, eu tinha 26 para 27 anos, estava numa ascensão profissional, então trabalhando bastante, e um dia eu acordei com o lado direito do corpo dormente, e aí aquela primeira coisa que vem na nossa cabeça é estresse. Tô trabalhando muito, tô estressada, então fui trabalhar normalmente, vivi a vida normalmente, fiz todas as reuniões que eu precisava, voltei para casa, dormi. No outro dia acordei com a mesma sensação, e aquilo foi se arrastando por mais 1, 2, 3 dias, e eu estava naquela coisa do trabalho, tão comprometida ali, né, querendo realmente entregar o meu melhor, e não olhei aquilo, achei que ia passar, que era realmente um período de estresse, até que uma amiga falou: "Lu, não, tem alguma coisa errada, você precisa ver o que está acontecendo com você". E eu morava sozinha em São Paulo, minha família é toda de Minas, não tinha, né, uma rede de apoio próxima a mim para me ajudar, principalmente, né, na parte psicológica, e fui no pronto-socorro. Aí, no que eu fui no pronto-socorro, me encaminharam para um ortopedista, porque, né, afinal, era algo relacionado ali aos meus membros, superiores, inferiores, só que eu tive a grande sorte desse ortopedista já me encaminhar para um neurologista e pedir uma ressonância magnética. Porém, o meu processo de diagnóstico foi muito mais longo que isso, né, geralmente não é uma história tão rápida e tão fácil de ser contada. E o primeiro médico que eu encontrei que veio com possível diagnóstico de esclerose múltipla foi super seco, super frio. Estava eu e minha mãe, que aí eu acabei indo para BH, ficar perto da minha família para me ajudar a entender o que estava acontecendo comigo. E esse médico simplesmente soltou que poderia ser esclerose múltipla, uma doença que eu nunca tinha ouvido falar. Só que bateu muito mais forte na minha mãe do que bateu em mim.
E aquilo ficou muito marcado para mim. É o momento em que minha mãe ouviu um possível diagnóstico de uma esclerose múltipla, que a gente nunca tinha ouvido falar, né? A gente só ouve falar da palavra esclerose. E, erroneamente, a gente relaciona a palavra esclerosada à condição da demência, né? E eu pensei, não estou ficando louca, não estou ficando esquecida, né? Porque era o que eu conhecia até então. E a partir daquele momento eu tinha certeza que estava tudo bem comigo, que eu não tinha nada daquilo, mas que eu ia fazer o que tinha que ser feito. Então, ouvir vocês falando que são profissionais da saúde, que tratam os pacientes, as pessoas com tanta empatia, é muito importante. Assim, isso é um divisor de águas para o nosso tratamento, para a nossa vida, e infelizmente não aconteceu comigo. É muito bom realmente ter pessoas como vocês que se dedicam, né, a entender o paciente de forma integral e cuidar da gente de forma integral e principalmente ter esse cuidado, porque é o diagnóstico de uma doença crônica, neurológica, autoimune, né, que tem um desconhecimento e um tabu muito grande. Então, não é só falar, assim, né, não é só jogar para a pessoa, é realmente trazer informações. E aquilo mexeu muito comigo, e na época, apesar de eu achar que eu não tinha esclerose múltipla, que estava tudo bem, eu fui buscar informação na internet e só me deparei com experiências negativas. Então, isso também fez muito mal para mim no início do diagnóstico. Não entender o que estava acontecendo comigo, porque eu não me identificava com nada que eu buscava na internet. E aquilo me fez entrar num processo de negação que eu não sabia que eu vivia nele, mas eu vivi nesse processo de negação por aproximadamente 10 anos. Eu achava que eu estava muito bem, que eu lidava bem com a esclerose múltipla, mas eu não conseguia falar sobre ela e não conseguia realmente entendê-la na minha vida, né? Mas eu sempre falei, não, estou muito bem, eu faço meu tratamento, eu faço o que tem que ser feito. Então, eu sempre foquei no eu faço o que tem que ser feito. Mas a partir do momento que eu entendi que o autoconhecimento, né, e a autoaceitação, principalmente, são importantes, foi um divisor de águas aí na minha vida com a esclerose múltipla. Então, há 10 anos eu consigo realmente falar que eu vivo com a esclerose múltipla, entender o que isso representa, e hoje eu consigo também conscientizar mais pessoas através do meu perfil do Múltiplas Crônicas, a chegar num diagnóstico mais cedo, a entender os seus sintomas, a aceitar uma doença crônica na sua vida e entender que existem caminhos, né? E com profissionais como vocês, a gente consegue realmente ter uma qualidade de vida muito melhor do que a gente pesquisa na internet, por exemplo, do que eu pesquisei há 10 anos atrás. Nossa, só esse relato já dava um podcast, né? Total. Assim, a gente pegar desde o início até, né? Sim. E desmistificando tudo isso, porque assim, isso se repete muito, né? Então, só de pegar assim, desde o começo... Se repete. Se repete. E às vezes, se você pegar ponto por ponto, tinha muita coisa pra gente falar, né? Desde do pronto-socorro, até a negação, até ir com a mãe, né? Esse diagnóstico pega muito na mãe, né? Assim. E a primeira coisa que eu falo, e até lá na Santa Casa a gente faz os grupos, e as mães vêm perguntar, falam, mães, fiquem tranquilas, vocês não fizeram nada de errado na gravidez. Para isso, tá? Porque a mãe leva essa culpa. Então, assim, só esse seu relato já daria, assim, um podcast inteiro. Com certeza. E como a doutora Elisa falou, é um relato, assim, a gente já trouxe alguns pacientes aqui e é um relato comum entre os pacientes que o primeiro médico que falou sobre o diagnóstico simplesmente joga e fala, é isso. E muitas vezes o paciente, você estava com a sua mãe, né, que sua mãe levou as dores e tudo mais, mas muita gente está sozinha e recebe a bucha do diagnóstico sozinha no colo e tem que entender a busca na internet, né? Agora, nos últimos 2, 3 anos, né? Pós-pandemia, a produção de conteúdo voltada para esclerose múltipla aumentou muito. Né? Eu lembro que quando eu comecei a falar um pouco mais de esclerose múltipla na internet, lá de 2017, eu era praticamente a única que falava. E aí foi começando a aumentar. E hoje todas nós 4, né, temos as nossas redes ativas, a gente levanta a bandeira, a gente mostra, porque a educação é um pilar, né? Porque como existe muito tabu, que esse é um dos nossos objetivos aqui no Desesclerosando, quebrar tabus, a gente só vai quebrar tabu mostrando isso, trazendo conteúdo de qualidade, e o objetivo do Desesclerosando também é esse. Então, só uma adendo Sei que a gente ainda tem muita coisa pra falar. Mas a internet, todo paciente ele vai procurar na internet. Não adianta você falar pra ele, não procure na internet. Então o que eu falo é, procure, mas não
pegue isso como verdade. Então, procura, anota e leva pro seu médico, pra sua médica, pra ir falando ponto por ponto, né? Na internet vai ter muita coisa, e aí depende da fonte, depende de como a pessoa passa essa informação. Então, vá na internet, não tem como, tá? Vai aparecer coisas pra você, você vai começar a procurar sobre esclerose múltipla, vai começar a aparecer. Veja isso, anote suas dúvidas. Eu vi isso e isso, é isso mesmo? Então, não tome como verdade, não fique desesperado quando você vê alguma coisa na internet, tá? Pega essa informação, anota e vai discutir com o seu médico, com a sua médica, pra ver se isso se enquadra pra você, se é pra você, se não é pra você, né? E no caso da própria Lu, em si, o Instagram dela é múltiplas crônicas. Então, além da esclerose, ela tem outras condições também. Então, às vezes, aquilo faz super sentido pro paciente porque ele tem mais de uma condição. E talvez não faça sentido nenhum nesse tema, né, da gestação em si. A Luísa se preocupar em gestar com esclerose múltipla. Mas no meu caso, que tem esclerose e endometriose, no meu caso faz sentido ter um receio e falar sobre isso nas minhas redes sociais. Então, às vezes a mulher vai lá, entra no meu perfil e fala: nossa, eu não vou poder engravidar e vou ter dificuldade para engravidar por conta da esclerose. E ela não vai ter essa condição, mas a endometriose pode dificultar um pouquinho o processo. Então a gente precisa entender que cada caso é totalmente único e que aí já é o primeiro tabu. Exatamente. A esclerose múltipla, ela altera a fertilidade? Não. A esclerose múltipla não altera a fertilidade, né? Então, por isso que eu já comecei falando, planejamento familiar é querer e não querer, tá? Então, se você não quer, você vai procurar os métodos, porque a esclerose múltipla, ela não altera a fertilidade. Tá? Então, a partir do momento que você quer, é um planejamento. A partir do momento que você não quer, é outro, tá? Sim. Porque eu já vi relato de paciente, eu não me protegi porque esclerose múltipla, quem tem esclerose múltipla não engravida. Eu falei, não, né? Então, assim, esse é o primeiro tabu, tá? Então, esclerose múltipla não altera a fertilidade. E é muito bom a gente saber disso, né? Porque exatamente como você falou, as pessoas acham que não engravidam, então liberou geral. E a gente acabou de voltar de Minas, né, lá no Congresso Mineiro de Esclerose Múltipla, e lá eles contaram vários casos de mulheres que até queriam, mas não queriam para agora. E sei lá porque não se cuidou, não tomou cuidado e acabou engravidando, até fazendo uso de medicações que não são viáveis para se acompanhar. A primeira questão 50% das gravidezes em geral são não planejadas. Sim. Né? Mas aqui todo mundo sabe como é que se engravida. Sim. Então, assim, se você não quer engravidar, você vai ter que se proteger, tá? Porque, então, você vai falar com o seu ginecologista, vai ver toda essa programação também, tá? Porque vai engravidar, né? Então, assim, a gente tem ainda muito grande uma porcentagem de pacientes de gravidezes não planejadas. Isso na população em geral. E também agora, eu acabei de sair um estudo meu que eu publiquei semana passada, e isso se repete na esclerose múltipla, tá? Também, mais 50% das gravidezes são não planejadas. Então, assim, falar que engravidou porque, não estava esperando. Então, assim, se você tem relação sexual sem proteção, você está se expondo a engravidar, né? Então, isso tem que ficar muito claro. Não quer engravidar? Tem que tomar as precauções para isso. Então, segundo o tabu quebrado, tá na chuva é pra se molhar, né? Se não quer se molhar, ou você sai de guarda-chuva, ou você fica dentro de casa, né? Basicamente isso. Bom, e já que a gente tá falando tanto de planejamento, como que foi isso pra você, Lu? Você se planejou, você gostaria, né, de gestar? Você sempre foi uma mulher que pensou assim, eu vou ser mãe? Ou foi também, né, nesse sentido do, foi sem querer? Como que foi isso pra você? Eu costumo dizer que doutora, tem uma novidade. Pra mim, foi assim, eu tinha 26 anos quando chegou o diagnóstico na minha vida, e na verdade, as duas primeiras perguntas que eu fiz para o médico eu vou ter que voltar para casa, porque eu morava sozinha e estava realizando um grande sonho da minha vida, né, e pensei, poxa, eu vou precisar de auxílio, vou precisar de uma rede de apoio junto comigo, né. Ele falou, não, calma, não é assim, vamos por partes, você não vai precisar voltar para casa. Então, isso já me deu um alívio, assim, né, e a segunda coisa foi, será que eu vou poder ser mãe? Era um sonho meu, já sempre tinha sido um sonho, né? Mas era um sonho que eu gostaria de planejar mesmo mais para frente.
Então, aquele momento com 26 anos não era o momento de ter filhos, mas era um momento que eu sempre pensei em ter filhos, e receber um diagnóstico foi a primeira coisa que me veio na cabeça, né? É um dos sonhos que vai ter que ser destruído na minha vida. E não, também ele foi bem tranquilo para conversar comigo, então também tive a simpatia, né, do médico da época, que foi o primeiro que fez o meu tratamento, de primeiro conversar, de explicar, de me fazer entender, né, que eu tenho que estar bem para depois realizar alguns sonhos. Então, isso já estava nos meus planos. Eu já sabia dessa questão das medicações, então era algo que eu sempre coloquei como algo muito importante na minha vida, de entender o momento que eu estou na minha doença e o momento que eu posso realizar alguns sonhos pessoais, mas sempre me preparar para aquilo. Então, assim, planejamento já fazia parte da minha vida. A partir do momento que eu tive o diagnóstico de uma doença crônica, ficou muito mais importante o planejamento. Então, as medicações que eu tomava até então eram medicações que eu não poderia engravidar. Então, eu já sei o que a gente tem que fazer para engravidar, né? Então, como vocês mesmos falaram, eu me protegi desde o início. E isso foi sempre muito compartilhado com o meu marido. Na época a gente ainda não se conhecia, quando a gente se conheceu, eu contei para ele sobre o diagnóstico, então foi uma pessoa que sempre esteve no meu lado e me apoiando, né? Isso é muito importante, e são questões que a gente tem que conversar, acho que desde o início, com o parceiro ou com a parceira, né? Porque é um sonho que tem que ser compartilhado, e a nossa vida com doença crônica também vai ser compartilhada, né? Nos momentos bons e ruins. Então, escolha um parceiro que vai dividir essa jornada com você, que vai tornar as coisas muito mais fáceis, porque você vai precisar desse apoio. Pode ser um peso para a pessoa? Pode, mas ao mesmo tempo, eu acho que um relacionamento uma. A gente tem que estar disposto a abrir mão de um lado e do outro, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vive com uma doença crônica, o nosso parceiro ou nossa parceira pode também ter outras questões que a gente vai falar para ajudá-los, né? Então, muita gente me pergunta, ai, que bom que você tem um relacionamento, como foi contar para o seu marido e tal. Gente, foi normal, tem que ser normal, né? Isso não pode ser escondido. Isso também eu acho que é um grande tabu assim na sociedade, é a gente não falar sobre as nossas vulnerabilidades, achando que a outra pessoa vai embora, por exemplo. Se essa pessoa foi embora, não era para estar com você. Então, acho que é a primeira coisa, né? A gente tem que ser forte nisso e se aceitar com as suas condições que for, e o parceiro estar junto. Então, esse plano foi compartilhado, a gente se protegeu sempre que eu usei as medicações que eu não poderia engravidar, até o momento que a gente decidiu engravidar juntos. E isso foi muito importante. Foi um plano também compartilhado, e eu mudei de medicação, fiz o meu planejamento. Então, a palavra da minha gestação com doenças crônicas é planejamento. Tanto planejamento de tratamento, quanto planejamento com minha equipe médica, que tem que estar em contato, né? Não só o meu neurologista, a minha obstetra ginecologista também tem que conhecer muito bem a minha condição, o que eu tenho que fazer. Então, todos os exames que eu tinha que fazer antes para me preparar. E uma coisa que eu falo também, que é muito importante e que é o grande tabu, por causa da esclerose múltipla, você não vai poder fazer isso na gestação, você não vai poder fazer aquilo, você vai sentir mais fadiga, pode desencadear um surto, pode acontecer tudo isso, mas você tem que se preparar. Então, a preparação é muito importante. Eu vivo com enxaqueca, a enxaqueca é uma das crônicas que mais me impacta a minha vida, então também a preparação. Eu tenho muito medo de ter crise de enxaqueca quando eu tiver meu filho e isso me prejudicar no meu dia a dia. Mas eu já tenho me preparado desde agora, desde antes, né, com tratamentos preventivos, para quando chegar, eu conseguir ser forte o suficiente para lidar com qualquer limitação que aconteça. Então, acho que a gente não tem que desistir dos nossos sonhos, se isso for um sonho para você, mas sim se preparar para o que pode acontecer. E eu vi um post seu recentemente falando exatamente disso, né? Dos sonhos que as pessoas têm ou não de desistir dos seus sonhos por conta da esclerose múltipla. E eu também fiquei surpresa que muita gente falou pra você que desistiu do sonho por ter esclerose múltipla, né? O quanto isso também é um tabu, né? Eu tenho que desistir de ser mãe, eu tenho que desistir de trabalhar, eu tenho que desistir
do meu planejamento de vida e o quanto isso não é verdade, né? As pessoas entram numa onda que a gente fala bastante de vitimismo, ai, tadinho de mim, ai, eu não posso fazer nada agora porque eu tenho esclerose múltipla, eu tenho uma doença crônica. E o quanto isso não é verdade, né? Que é muito mais o que a pessoa põe na cabeça do que realmente é. A gente pega exemplos como o da Luísa, como o da Bia, que são pessoas que têm o diagnóstico há bastante tempo, não é pouquinho tempo, né? E que estão em plena atividade, estão buscando realizar os seus sonhos e quanto isso é possível. Hoje, só reforçando o que você está falando com o assunto que a gente falou antes, é muito importante buscar exemplos positivos, exemplos que fazem sentido para a sua vida. Então, como a gente falou antes, você vai buscar na internet informação sobre esclerose múltipla, mas você vai encontrar tudo. Vai encontrar informações negativas de pessoas que realmente têm sequelas, mas que lidam daquilo de uma maneira muito difícil. E você não precisa lidar assim, se você tiver sequelas, né? Então, busque exemplos que fazem sentido para a sua vida, exemplos que vão te impulsionar a ter uma vida melhor com a doença crônica. Isso tem acontecido muito comigo. Muitas pessoas chegam no meu perfil e falam, nossa, eu não sabia que era possível. Que bom ver você grávida. Né? E muitas mães também chegam no meu perfil hoje falando isso. Nossa, você é uma esperança para minha filha e para minha família, porque a gente achava que isso não era possível. E ver você vivendo a vida de uma maneira leve, ainda grávida, faz com que a gente também queira ter isso aqui. Então, é muito importante você se agarrar nesses exemplos positivos e não nesse vitimismo, porque é muito fácil se vitimizar também, né? Sim, muitas coisas importantes de novo. Essa questão, assim, então eu tive uma paciente esses dias que falou, mas ele tá comigo apesar da minha condição. Não, ninguém tem que fazer o favor de ficar com você, então isso tem que ser um empoderamento também. Você tem uma doença crônica, assim como a pessoa tem diabetes e tem hipertensão. Tem o diagnóstico de diabetes, que pode ter um monte de complicação, você vai separar por conta dessa? Não. Então, assim, são doenças crônicas, né? Se pegar o diabetes, tem um monte de complicação, né, do diabetes, que a gente pega. Então, assim, são doenças crônicas, tem que ser encarado dessa forma. A pessoa tá com você porque é você, né? Não precisa nem ir muito longe, né? O primeiro namorado que eu tive, quando ele descobriu da doença, eu tive um surto que me levou, assim, 1 semana de internação e tal. E quando eu tive o surto, a gente tava no shopping e ele me deixou na SSO do shopping, deu o telefone do meu pai pro segurança e foi embora. E me deixou lá. Né? Tanto que o medo era tão grande de ser abandonada de novo, que no primeiro dia, quando eu encontrei com meu esposo, né, atualmente, a primeira coisa que eu falei pra ele, ele me beijou, tomou um tapa na cara, e aí eu falei assim, olha, é o seguinte, você quer me conhecer melhor? Legal, mas eu tenho isso, e eu fiquei 1 hora só falando coisa ruim, já aconteceu isso, já fiquei na fralda, já fiquei na cadeira de roda, já fiquei sem enxergar, já falei tudo. E ele simplesmente olhou pra mim e falou assim, tá bom. Você faz tudo que tá ao seu alcance pra tratar? Faço. Não fazia, né? Mas faço. Então tá bom. Então, assim, a diferença de uma pessoa que merece estar com você, porque é bem isso que você falou, né? Do empoderamento. Não é porque você tem uma doença que a pessoa vai... é o karma da pessoa te carregar, sabe? Assim, já que ninguém quis, fica com isso aí, né? Então a primeira coisa é esse empoderamento de estar com a pessoa, né? E esse planejamento é fundamental, né, dessa gravidez. Tinha outra coisa também. Ela falou dos exemplos, será que é essa parte? Isso, né? Exatamente. Quando eu comecei também, né, logo que eu entrei, é isso que a gente falava também no nosso grupo. Assim, você vai na internet, só vai estar... a maioria eram depoimentos negativos, tá? Porque o pessoal que estava vivendo bem não ia pra internet, tá? Tava vivendo sua vida. E outra, a gente também tem que considerar que são eras de tratamento, tá? A gente hoje tem os tratamentos, então você tem o antes e o depois. Esse paciente que ficou com essa sequela, ele pode não ter tido acesso ao remédio porque não tinha remédio, tá? Então, não é à toa que a gente chama os tratamentos modificadores de doença, porque eles mudaram o curso da doença. Então, esses pacientes que têm esses quadros sequelares, quando você pega essa informação, você tem muita coisa para analisar. O paciente aderiu ao tratamento, né? O paciente teve acesso às medicações por N fatores, já tinha esses medicamentos na época em que ele piorou, ele teve acesso aos medicamentos. Então, assim, quando você pega esses exemplos, você tem que fazer uma análise crítica mesmo, tá? Não é só você pegar esse paciente e, tá vendo, ó, foi pra cadeira de roda. Não.
vamos analisar, tá? Então, por isso que eu falo, uma análise crítica. Veja a informação, mas vamos analisar essa informação. E até você deu o exemplo da medicação, mas você pega aqui 10, 15 anos atrás, ainda se acreditava que o exercício físico fazia mal para quem tinha esclerose múltipla. Outro dia eu tava dando aula pra físio neuro, e aí um veio falar assim, um aluno, mas falaram que é pra gente pegar leve com o paciente. Eu falei, é por isso que eles não querem fazer físio com vocês. Porque não é pra pegar leve, é pra fazer o exercício que o paciente precisa fazer, né? Mas tem a fadiga. Sim, a fadiga vai melhorar com o exercício físico. Os estudos mostraram que não teve nenhum medicamento melhor do que o exercício físico, o condicionamento físico, né? Pra fadiga. Há poucos anos atrás falava isso. E hoje, 2024, gente, eu recebo no consultório ainda paciente falando. Eu vim de curioso, porque o meu neuro falou que não precisa, que isso daí é dieta da moda e não preciso gastar dinheiro com então, isso. Então, assim, você tem que ver, né, como é que tá sendo dada essa informação, né? Sempre avaliar muito bem isso. Com certeza. Hoje, o exercício físico, tanto para esclerose múltipla quanto na gestação. Quantos tabus existem, meu Deus! Eu sempre fiz exercício, então eu continuei com a minha rotina de exercícios intensa, né? Claro que teve momentos que eu fiz adaptações e tal, então muitas pessoas me veem hoje fazendo alguns exercícios que falam, caramba, pega leve, cuidado, né? E eu falo, não, gente, calma, eu sei o que eu tô fazendo, tá tudo adaptado e eu estou me preparando. É justamente a preparação, né? Sim, Lu, tem muito tabu de exercício. Mesmo porque, né, quando a gente fala em relação a M e a gestação. Eu também passei por isso durante a minha gestação. Eu gestei alguns meses atrás, né? Então a Maia tá fazendo 8 meses essa semana. Então, e eu também me mantive ativa. Eu treinava Muay Thai, fazia treinamento funcional. E quanto eu recebi de pessoas, mas meu Deus, você não para quieta, você não tá fazendo, você tem que parar de fazer exercício. Você vai nascer antes da hora. Exato. Aliás, ela ficou 41 semanas dentro do forno, né? Ela nasceu com 41 e um dia. Então, o quanto o exercício físico é importante. Então, muitos pacientes, ontem mesmo a gente estava falando sobre o exercício físico na mentoria que a gente dá, sobre fortalecimento muscular. E aí os pacientes falavam assim, mas eu pego leve. Exatamente o que a doutora Elisa falou. Falou assim, gente, a esclerose múltipla, ela não afeta o músculo. O músculo tá intacto. Se a gente pega outras doenças, uma ELA, uma miastenia, ou uma distrofia, que o músculo em si, ou a junção neuromuscular vai estar afetada, eu até entendo você dar uma poupada. Mas quando a gente fala de esclerose múltipla, o problema é na via, o músculo tá intacto, você tem que fazer fortalecimento, você tem que pegar pesado, você tem que pensar numa intensidade de exercício de moderada a alta. Não é fazer exercício levinho, né? Geralmente, quando eu tô falando isso em mentoria, eu mostro um gráfico, né? Se você fica abaixo desse limite, é porque tá muito pouco. Se você fica acima desse limite, você pode se machucar, mas o seu limite ótimo é estar aqui, nesse meio, né? Então, esse é o ponto muito importante pra gente considerar. Tô até ativando um pouquinho o modo doula aí. A gente sabe que mulheres que têm a prática de exercício físico, mesmo antes da gestação e durante a gestação, são mulheres que vão ter o processo de maturação placentária mais acelerado, né? Então, teve até um estudo que foi feito que justamente eles conseguiram fazer esse processo de validação do exercício durante a gestação. Foram mulheres que entraram em trabalho de parto de forma espontânea mais rápido do que mulheres que não eram treinadas aí antes e durante a gestação. E olha que eu fiz exercício físico e a Mai nasceu de 41 semanas. Imagina se eu não tivesse feito, de quantas semanas ela nasceu? Umas 52. Mas, e trazendo para esclerose múltipla é esse ponto, né? Das pessoas também acharem que, não precisa, é algo leve, é algo tranquilo. Não, né, gente? Precisa ser feito. E já buscando, né? Comentei já um pouquinho sobre a Maia. Eu fui mãe há alguns meses, a doutora Elisa também é mãe. E eu brinco que durante a gestação, não sei se foi assim com você, mas comigo foi, eu pude experimentar alguns sintomas semelhantes à esclerose múltipla. Então, a falta de equilíbrio, quem me acompanhou lembra que eu caí, fraturei a patela, eu tinha muita intolerância ao calor, eu sentia muita fadiga, alteração na minha memória. E eu queria perguntar para você, doutora Elisa, esses sintomas são comuns da gestação,
Mas quando a gente pega uma EMER, um paciente com esclerose múltipla que está gestando, ela tem essa exacerbação desses sintomas já presentes ou não? É só por conta da gestação ou não? Depende de caso a caso? Eu acho importante isso, né? Porque vai ser uma gestação, né? Então você tem que preparar a paciente que vai ter alteração da gestação, e isso não é um surto, isso não é da esclerose múltipla, né? Então vai ter tudo isso, né? E não está relacionado a um surto, né? Então ficar muito. Então, essa paciente, ela pode ter, a gestação a gente sabe que é uma predisposição a ter, por exemplo, infecção urinária, né? A gestante tem mais infecção urinária, né? E se você tem uma infecção, você já sabe que pode ser que um sintoma antigo seu, ele venha de novo, né? E você já sabe que isso não é um surto, né? É só uma flutuação de sintoma por uma condição. Então, isso pode acontecer e vai de paciente para paciente, tá? Então, primeiro tabu é, na gravidez, a esclerose múltipla piora ou melhora, né? Então, a gravidez, ela é um fator protetor para surtos, tá? A alteração imunológica pensa que o bebê é 50% seu e 50% de outra pessoa. Então, ele tem 50% de genes que não são do seu corpo. Então, o seu corpo tende a ver isso como um corpo estranho. Então, o que o nosso corpo faz? Ele muda o sistema imune da mãe para poder abrigar esse bebê. E essa mudança, nem toda doença autoimune é igual, tá, gente? As doenças autoimunes, elas são... O sistema imune, ele é muito complexo. Então, cada doença tem um tipo de alteração no sistema imune, tá? Então, um lúpus é diferente de uma artrite reumatoide, que é diferente de uma esclerose múltipla, que é diferente da neuromielite óptica, né? Inclusive, a gente está no dia de conscientização da neuromielite óptica, né? Então, são doenças diferentes, né? Ah, são doenças autoimunes? São, mas são diferentes. Então, para a esclerose múltipla, essa mudança no sistema imune é bom. Então, a gravidez é um fator protetor para surtos. Ah, mas aí então a gente vai ter que analisar todo o contexto dessa paciente. Aí é que entra o planejamento, né? Ah, teve surto recentemente, é uma doença muito ativa, é uma doença que está controlada. Qual é o medicamento que toma? Vai poder trocar o medicamento? Vai poder tirar o medicamento? Poder ficar sem medicamento nenhum? O que a gente vai ter que controlar? Então, esses são todos os fatores da gravidez que a gente tem que considerar, tá? Então, hoje em dia, para vocês terem noção, o primeiro estudo foi dos anos 90. Até então, a mulher com esclerose múltipla era: você não pode engravidar, né? Então, tem muitos pacientes que vêm com essa: o médico falou que eu não podia engravidar e eu não realizei meu sonho, tá? Então, o primeiro trabalho mesmo que olha para a esclerose múltipla, que é o Prince, do grupo francês, e mostrou como é que funciona, tá? Ó, durante a gestação diminui os surtos, logo após, quando o sistema imune se recompõe de novo, aí sim você tem uma maior chance de ter o surto, tá? E aí é nisso que a gente vai trabalhar, né? Ah, o medicamento vai tomar, não vai tomar, qual medicamento vai tomar, depois do parto vai voltar, quanto tempo depois do medicamento, qual medicamento vai voltar. Então, por isso que eu falo, é um planejamento. Aí o que a Luísa falou também, vai ser o neurologista, o casal, o obstetra, né? Então, e o neonatologista também, tá? O pediatra também a gente tem que botar nessa conta também, tá? Porque tem muitos mitos em torno da gestação, do parto e do puerpério. Então, todo mundo tem que estar falando a mesma língua, tá? Então, esse planejamento é muito importante. Além do planejamento, né, essa exacerbação, ela vem da gestação. Então, assim como eu senti, você também sentiu, e a Luísa. Lu, como que tá sendo a sua gestação? Você tá passando por isso? Ontem mesmo eu fiz um post falando sobre os sintomas das minhas crônicas durante cada trimestre da gestação. E é engraçado, né? Acho que, como a doutora falou, a gente tem que ter esse cuidado de não achar que tudo que a gente está sentindo é devido à nossa crônica, né? Porque a gestação é uma mudança hormonal incrível, assim. A gente não consegue nem explicar de tanta coisa que acontece no nosso corpo, principalmente no primeiro trimestre. Então, o meu primeiro trimestre foi um pouco tumultuado, porque era o meu corpo se entendendo tudo que estava acontecendo ali com ele. Eu tive uma queda de imunidade muito grande, né? E aí eu não vou jogar tudo culpa nas minhas doenças crônicas, né? Eu sei que era meu corpo também se acostumando ali com os hormônios, né? Com um corpo novo que está crescendo dentro dele. Então, eu tive uma queda de imunidade grande, eu tive amidalite e tive sinusite.
E aí vem aquelas culpas que toda mãe está acostumada a sentir, né? Nasce uma mãe, nasce 300 culpas. E tive que fazer tratamento, tive que tomar remédio, antibiótico, e me senti muito mal por isso. Até o momento que eu entendi, não, peraí, eu tenho que fazer o que tem que ser feito para eu me sentir bem, para o meu corpo estar bem, para eu cuidar do meu bebê, né? Então, meu primeiro trimestre foi uma bomba hormonal, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas eu entendi o que era em relação às minhas crônicas e o que era em relação à gestação. Em relação às doenças crônicas, o que mais me impactou no primeiro trimestre foi a enxaqueca. Eu tive uma crise brava primeiro dia que eu soube da gestação, eu tive uma crise brava de 4 dias e também tive que me cuidar em relação à medicação que eu posso tomar, porque não são todas as medicações que estão liberadas, mas a gente tem que se tratar. Então, hoje a gente tem tratamentos que são seguros, que são estudados, né, que já tem estudos hoje que mostram que são seguros durante a gestação. Então, a gente tem que buscar informação sobre isso. Um conselho que eu dou em relação a isso é converse com mais pessoas, porque tem pessoas que já passaram pelo que você está passando agora. E não que a sua experiência vai ser igual à dela, mas você vai ter um caminho. Você vai saber o que você vai discutir com o seu médico, com a sua médica, né? Você vai ter mais informações do que você pode fazer não medicamentoso também, que é super importante. Então, no meu primeiro trimestre, eu tive muito enjoo. Aí, fui buscar informações do que eu poderia fazer não medicamentoso para melhorar o enjoo, mas tudo isso é próprio da gestação, né? E eu soube entender que era próprio da gestação. Chegou no segundo trimestre, cheguei naquela lua de mel da gestação, que todo mundo chega, então foi muito mais tranquilo, meus hormônios já estavam mais equilibrados, minha imunidade melhor, eu só tive muita azia. Também busquei informações do que eu podia fazer, conversei até bastante com a Bia sobre isso, né? Sobre alimentos que a gente pode introduzir na nossa alimentação para não sentir essa azia. E consegui me lidar muito bem no segundo semestre. Não tive nenhum reflexo da minha crônica, continuei fazendo meu tratamento da esclerose múltipla, e a esclerose múltipla não me deu trabalho nenhum durante a gestação, assim como está sendo agora no terceiro trimestre. Eu vou interromper meu tratamento só agora com 34 semanas. A gente geralmente, com o natalizumab, a gente opta por interromper 32, 34 semanas. Eu conversei com o meu neurologista, como eu não tenho 1 ano de tratamento ainda, a gente vai fazer até 34, e foi tudo bem, todas as infusões que eu fiz, continuei com infusões mensais, a cada 28 dias, e agora eu só vou interromper pelo risco do bebê nascer com icterícia, mas não é para risco do feto, não é para risco do parto, né? Então isso também é muito importante deixar claro. E a única coisa também que tem me impactado agora e que apareceu no terceiro trimestre, além da azia, que continua, né, mas aí também é normal numa gestação, a psoríase resolveu aparecer. Então, eu tive uma crise agora, claro que também desencadeado, né, por questões psicológicas, por estresse, né, a gente sabe também que as nossas autoimunes são desencadeadas também por questões que afetam o nosso emocional, então com certeza está ligado a isso. Estou fazendo meu tratamento com orientação médica do que eu posso fazer durante a gravidez. Depois da gestação, eu já mudo meu tratamento para ficar, né, conseguir também trazer com que as minhas crônicas fiquem estáveis como elas já estavam antes. Então, acho muito importante a gente observar isso. O que é em relação à sua doença crônica, à sua doença autoimune, entender o que você pode fazer em relação a tratamento seguro, porque hoje existem muitos tratamentos, e o que é em relação à gestação. E aí buscar informação do que você pode fazer, medicamentoso e não medicamentoso. E nesse sentido, até teria algo, Lu, que se você tivesse a oportunidade de voltar e fazer de outra forma, ou que você se arrepende durante esse processo da esclerose, da gestação em si? Da esclerose, com certeza é a questão da aceitação, que eu já comentei antes. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue aceitá-la na nossa vida, a gente busca o tratamento correto, a gente tem uma leveza maior para lidar com a esclerose na nossa vida. E hoje a gente tem ferramentas, né, de autoconhecimento, a gente tem mentorias, a gente tem pessoas que vivem com esclerose múltipla que podem nos ajudar, a gente tem redes e grupos que podem nos ajudar.
também tem redes e grupos que podem acabar fazendo mal, ser tóxicos, mas você consegue filtrar o que vai fazer bem para sua vida. Então, eu acho que quem está passando por um momento de diagnóstico, né, de início de não aceitação, eu acho muito importante ter essa partilha com pessoas que vivem a mesma realidade com você. E foi algo que eu comecei a fazer só agora. Eu fiquei durante 10 anos vivendo muito sozinha a minha doença crônica, né? Sem partilhar com pessoas que poderiam entender o que está acontecendo comigo. Quem estava ali do meu lado era muito mais a minha família, que não tem essa como que eu falo, gente? Não tem essa perdi a palavra, Essa olha aí. sensibilidade dos sintomas em si, né? Não tem empatia de saber o que está acontecendo com você, porque ela não vive aquilo, né? Então, buscar redes de apoio que te façam bem, eu acho que é um aprendizado, mas, ao mesmo tempo, eu sei que o período de aceitação, ele pode ser longo, ele pode ser difícil, e cada um vai ter o seu. E tudo bem, eu acho que a gente também tem que passar por um momento um pouco de luto, né? Porque até você entender o que realmente está acontecendo na sua vida, como que essa doença crônica vai se encaixar no seu dia a dia, é difícil. E você tem que levar o seu tempo, não adianta se cobrar para isso. Mas se resolva, se aceite e viva melhor com a sua doença crônica baseado em bons exemplos, porque aí você vê que é possível, né? E sai daquele vitimismo que a gente falou. Então, em relação à esclerose múltipla, eu acho que é essa parte da aceitação mesmo. Em relação à gestação, de novo é o planejamento, mas agora é o planejamento assim, de você conseguir fazer as suas coisas e organizar toda a sua vida, porque é muito rápido, né? Acho que a Gil acabou de passar por isso, ela vai falar assim, é muito rápido, tudo muito rápido, você descobre que está grávida, está com 3 meses, daqui a pouco você já está no segundo trimestre, e o terceiro trimestre chega atropelando, né? Então, tente fazer tudo que você conseguir fazer com antecedência para chegar nessa fase final, estar mais tranquila, não correr risco também de ficar mais estressada, porque é um período difícil mesmo, né? Então, você tem que cuidar do seu emocional, e o planejamento é importantíssimo, mas também o fazer, é você deixar a casa organizada, né, deixar a sua rede de apoio organizada, que vai ser muito importante no período pós-parto. Então, em relação à gestação, acho que o que eu estou vivendo agora, que eu estou com uma obra em casa ainda, estou com 33 semanas, o quarto do Vicente nem está pronto, e aí eu começo a ficar louca, descabelada, e isso pode ter um impacto também na minha doença crônica, né? Tanto que a psoríase chegou aqui para me dar esse aviso, né? Então, acho que se você conseguir se organizar e fazer as coisas acontecerem antes e preparar o seu psicológico o quanto mais você conseguir, vai ser melhor. A ansiedade nesse momento vem que vem, né? Vem pela gestação, vem pela ansiedade de ver o bebê. No seu caso, vem pela ansiedade de deixar tudo pronto e já soma com a ansiedade da esclerose múltipla e vira uma bola de neve, né? Tem duas coisas, né? Assim, eu sempre falo também que quando a gente tem o diagnóstico de esclerose múltipla, é um luto, né? Então a gente tem o luto muito bem estudado, as fases do luto, né? Que veio de pacientes terminais, né? Foi uma enfermeira, agora eu não lembro de onde ela é, mas ela estudou e ela nos mostra como que é esse luto. E você ter o diagnóstico de uma doença crônica é um luto, tá? Isso a gente vê claramente no paciente passar por isso, tá? Então, não se cobre, mas passe por essas fases, né? Eu acho que esse recado de não ficar na negação 10 anos, eu acho muito importante, tá? Eu observo que meus pacientes ficam um ano e meio até entender o que está acontecendo, como é que vai ser essa rotina de exames, como é que vai ser isso, né? Então você vai ter esse período de luto que para alguns você vai parar da negação, na barganha, né? A gente tem os lutos, né? Uhum. Você pode ficar um tempo a mais em um tempo a mais no outro. Mas no fim você vai entender o que é isso e como é que você vai conviver. E o segundo ponto são os tratamentos. Eu não vou entrar em cada tratamento porque é isso, tá? É muito individualizado. É muito dependente de onde você tá, o que você já usou, o que você pode usar agora, dependendo do que você usou. Por que você trocou o medicamento, né, anterior? Como é que você tá agora? Quando é que foi seu último surto? Como é que a gente vai manter esse medicamento durante a gravidez e depois? Então isso é muito individualizado. A gente já tem vários estudos, muitas diretrizes estão saindo sobre isso, mas ainda é muito individualizado. É pegar aquele paciente e falar, olha, para você a gente vai programar isso.
eu vou te acompanhar durante a gravidez, pode ser que a gente mude, né? Então, por exemplo, tá tomando natalizumab, mas a gente vê que teve alguma complicação obstétrica, que pode ser que esse parto antecipe, a gente vai parar ele um pouquinho antes. Então, toma o ocrelizumab, quando é que vai parar? Quando é que a gente vai voltar? O que a gente vai ter que ver no bebê? Então, tudo isso, por isso que eu falei que tem que estar muito aliado com o obstetra, com o neonatologista e com o pediatra, né? Essa medicação, o que a gente vai pedir para o bebê para ver se passou para o bebê ou não? Vai vacinar? Quais são as vacinas? Então, tudo isso entra, tá? É complexo, mas para a gestante a gente vai filtrar, tá? O nosso cuidado, eu sempre procuro passar a mais tranquilidade e eu fico com essa carga de administrar essas coisas. Faz cartinha para obstetra, olha, via de parto, que a gente já falou aqui, via de parto é obstétrico, tá? A não ser que a mãe tenha uma sequela, né? Que isso vá dificultar o parto vaginal, por exemplo, né? Tem uma espasticidade muito importante. Então, tá vendo? É caso a caso. Mas, a priori, a gente não tem uma indicação obstétrica da via de parto. É a via de parto que essa paciente quiser, tá? A que for indicada. Mas eu quero normal, mas aconteceu alguma coisa na gestação e o obstetra tá falando que vai ser cesárea. Sim, é uma indicação obstétrica, tá? Pode ser também um trabalho de parto muito longo, né, Bia? Que a gente fala das doulas. Pode ser que essa paciente não aguente por conta da fadiga. Então, talvez também prestar atenção nisso. Mas, a princípio, a gente vai seguir uma recomendação obstétrica, tá? Então, tem que estar muito alinhado com isso. O neonatologista, o que você tem que observar nesse bebê? Né? O que a gente vai observar depois, né? A gente estava até falando, a gente tem que ver no bebê icterícia, né? Então, no natalizumab, a gente tem que ver algumas alterações hematológicas nesse primeiro hemograma do bebê, tá? Se esse remédio passou alguma coisinha para ele. Geralmente, quando a gente faz os intervalos certinhos, tudo para no tempo certo, a gente não tem. Mas a gente precisa checar isso, tá? Então, é muito individualizado. Então, não vale a pena de falar para cada medicamento, porque senão vai gerar mais dúvida. Mas no meu caso, o seu caso é um caso, né? Então, os medicamentos também tem que estar muito aliado com um neurologista, tá? E a importância da equipe, né? Sentar e analisar, como vocês duas já falaram, né? Com obstetra, com neuro, com pediatra, deixar todo mundo alinhado, porque nem sempre o pediatra vai saber sobre esclerose múltipla, nem sempre o geólogo, né? E quanto mais o medicamento, né? O que ele tem que esperar desse medicamento? E acho muito importante ter esse alinhamento da família, porque assim, às vezes a mulher vai escutando, não, tudo bem, vocês falaram, tá dito e acabou. Mas você colocou a sua opinião sobre isso? Eu não abro mão de amamentar. Então, eu preciso que o médico trabalhe junto ali nesse processo, né? De, olha, vamos entrar com determinada medicação e aí ela não vai poder amamentar. E aí? Exatamente. Então, por isso que é muito importante essa educação familiar antes mesmo desse processo, no planejamento, porque o médico precisa saber também, né? O médico não é obrigado a ter uma bola de cristal que vai falar assim, não, vai ser desse jeito. E não, a mulher tem que colocar em posição a primeira pergunta depois é, eu vou poder amamentar? Não me pergunta como é que vai ser a atividade de doença durante o parto, se o remédio, como é que vai ser o parto. Não, a primeira pergunta é, eu vou poder amamentar meu bebê? Tá? Então, isso é muito importante. Isso não tem que ser menosprezado, tá? Todo mundo tem que ter uma sensibilidade para amamentação. Não tem problema botar fórmula. Não. Se tiver que parar a amamentação, sim. A gente tem indicações de parar a amamentação. A amamentação é um período muito crítico. Ela não é igual dos filmes, né? Que fica aquela mãe com aquele bebê. Não, a amamentação, ela é ativa para todas, tá? Então, assim, você já vai ter uma dificuldade na amamentação. A amamentação não é de livros, né? Na maioria das vezes você tem que ter um esforço para amamentar o seu bebê, né? Desde a pega até a gente conseguir que esse bebê e essa mãe tenham essas... Tira o sono, é tudo, né, Gil? Você tá vivendo bem isso, né? Agora já Tem tá bebê que quer mamar de 2 em 2 horas, tem bebê que quer mamar de 1 hora e meia, assim. Então, é um processo e que tem que ser respeitado como tal. Tá? Não menosprezar, não tem problema botar fórmula. Não, tem, eu quero amamentar meu bebê, né? E promover isso. E a gente vai falar, agora não vai dar por conta disso, ok? E conversar sobre isso. Mas, na grande maioria, a gente vai manter. E esses medicamentos, hoje em dia também, a gente já sabe que tem alguns que a gente pode, outros não pode. Então, é isso, é conversar. Amamentar pra mim é prioridade, tá? Então, qual que eu vou poder usar? Quando é que eu vou entrar de novo?
né? Então tudo isso tem que ser muito bem conversado. Esse ponto eu acho muito importante, porque tem muitas pessoas chegando no meu perfil falando que o médico instruiu que ela não vai poder amamentar. E aí elas chegam no meu perfil já com essa orientação, e eu falo: "Calma, não é assim". Então, busca uma segunda, uma terceira opinião, conversa com as pessoas que estão amamentando, entende a realidade delas. Claro que, igual você falou, cada realidade é diferente uma da outra, né, o corpo também age de maneira diferente, mas a gente não pode ficar nessa verdade absoluta que um profissional de saúde vai passar para você e vai falar: "Não, você não pode". Então, toda vez que alguém chega para mim e fala: "Eu ouvi um não", eu falo: "Busca a segunda opinião, busca uma terceira", né, não desista do seu sonho por causa disso, porque para muitas pessoas é um sonho mesmo, né, e a gente sabe que tem dificuldades, que tem, né, algumas limitações que vão ser impostas, mas não se deixe levar por essas limitações, tem que buscar informação e entender o seu caso. Ainda tem, esse é o tabu, né? Isso que a gente tá falando. Então ainda tem muito profissional, neurologista, especializado em neuroimunologia que fala isso, né? Já ouvi, não pode engravidar, agora a gente já tá começando, esse tabu tá começando a se espraiar de não, pode engravidar. Mas agora com que remédio, como é que vai ser, vai tirar o remédio, vai manter o remédio, que remédio vai manter. Então ainda tem muito tabu, né? A própria equipe que atende na maternidade também fica com muita dúvida, né? Quem não conhece esclerose múltipla acha que é um bicho de 7 cabeças e fica morrendo de medo do que pode acontecer, né? Então, assim, tenho recebido muito também essa orientação pós-parto, imediato, assim, vacina, o que pode fazer de vacina? Alta. Então, assim, tem ainda muito tabu, tá? Então, essa parte do, posso engravidar com esclerose múltipla? Isso acho que a gente tá caminhando bem agora. Mas ainda tem todo esse tabu da amamentação, principalmente. E foi muito o que você disse, né? Não tenho esclerose múltipla, mas eu tenho vivido a experiência da amamentação intensamente nos últimos 8 meses. E é isso, no começo é extremamente difícil. Você precisa querer muito, porque se você quer mais ou menos, você vai desistir. Porque dói, incomoda, machuca. Eu lembro que quando a Maia começou a mamar, eu punha ela no peito, quando ela fazia pega, eu me agarrava toda, assim. Até a Andressa falou, pegou, agora pegou porque deu certo, porque ela sentiu dor. Mas, e o quanto isso, a Bia me ajudou muito, o pessoal do hospital que eu fui também me ajudou muito, porque eu era chata que toda enfermeira que entrava tirava a dúvida. Eu falei, eu vou aprender a fazer isso, eu preciso. Então, a amamentação vai muito mais além da medicação, né? E se há o desejo, a sua vontade, estude, pesquise e trabalhe. Hoje, eu consigo amamentar a Mai. Hoje eu já tô numa fase que, além de amamentar, eu tenho que me ordenhar, porque ela tá na escolinha, eu faço questão que ela tome leite materno, eu não quero dar fórmula para ela, então eu tenho que ordenhar, reservar o leite. Então é todo um processo, mas a mãe tem que querer muito, não é fácil. A Bia me acompanhou na viagem. A programação, de novo, mesmo na amamentação de uma paciente sem esclerose, então que vive com as suas condições aí do dia, né? Eu parava a cada 3 horas num cantinho com a tomada com a minha bomba pra tirar. Eu ficava andando no congresso, no outro evento, com uma térmica com gelo pra armazenar meu leite. As meninas da cozinha já viam um saquinho assim, já dá aqui. Elas ajudaram muita gente nisso. E manter a amamentação também, você tem que ter muito, né? Porque é isso, a sociedade, às vezes a escolinha não aceita o leite materno ordenhado, você tem que ir lá explicar. Tem as diretrizes de armazenamento, sabe? É difícil você manter, né? Uhum. Então tem que ser muito não tendo nenhuma condição. E é isso, a esclerose múltipla não vai alterar a sua dificuldade a sua dificuldade ou a sua tranquilidade, enfim. Isso não vai ter relação. Sim. Né? O que vai ter relação é a gente ver direitinho os remédios, que podem ser tomados ou não. Mas, tirando isso, vai ser perrengue ou não, igual para todo mundo. E a gente tem um quadro aqui que chama Mitos e Verdades, já que nosso objetivo é tirar o tabu, né? Desmistificar a esclerose múltipla, a gente criou esse quadro de mitos e verdades. Alguns deles a gente já falou ao longo do nosso
do nosso bate-papo, mas alguns eu vou reforçar e vou perguntar alguns novos que a gente acabou não fazendo. E aí, só antes de a gente começar, que a gente vai começar com a doutora Elisa, Lu, você já vai daí pensando, tá? 3 mitos e verdades que você quer falar sobre a sua gestação nesse processo, tendo as crônicas, tá? Bom, doutora Elisa, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas é mito ou verdade que quem tem esclerose múltipla não tem nenhum impeditivo para engravidar? Não tem nenhum impeditivo? Verdade. Verdade, não tem. É verdade, não tem nenhum impeditivo. Se tiver que engravidar, vai engravidar. Perfeito. É mito ou é verdade que quem tem esclerose múltipla só pode fazer parto cesariana? Mito, né? Então a gente tem aí a indicação obstétrica, tá? Se você quiser, aí você vai se preparar, parto normal, eu quero. Vai se preparar, exercício, igual todo mundo faz, exercício pélvico, tudo isso, tá? Salvo se tiver uma contraindicação de um paciente que tem uma sequela, né? A gente tem que considerar isso também, tá? Mas, na grande maioria das vezes, a gente não tem esse impeditivo e segue o curso normal, tá? Então, assim, se você foi no obstetra e ele falou que você só vai poder fazer cesárea só porque você tem esclerose múltipla, não. Vai ter que te dar um argumento melhor do que esse. Inclusive, sugiro leitura, né, da página da doutora Melânia Morim, que é uma ginecologista, hoje um dos maiores nomes, né, da humanização do parto. Ela fez uma lista, assim, incrível, com várias indicações irreais de cesárea. Da última vez que eu vi, ela já tinha batido mais de 203 indicações. Gente, não é nem real, chega a ter coisa assim, tipo, se você tem miopia, você não pode ter parto normal porque o seu olho vai explodir durante o trabalho de parto. Meu Deus! Nesse nível, assim, tá? E hoje nós temos de 6 a 7, dependendo, né? Vamos falar numa gestação ali única, não gemelar, mas de indicações reais de cesárea. E nenhuma dessas 6 a 8 são qualquer coisa relacionada a qualquer outra doença crônica ali, né, no caso. Então, a única que vai ter correlação à doença em si é se a gestante, no momento do trabalho de parto, tiver herpes genital com lesão ativa no trabalho de parto. É a única condição, doença em si, que vai ser um impeditivo. A esclerose não chega... Não, você tem as condições de posição do bebê, enfim. São condições obstétricas, que ele vai falar, olha, o bebê não está na posição adequada. Vai ser risco pro bebê. Ok, me convenceu, né? Seu trabalho de parto não tá indo como a gente gostaria. Tem uns partogramas, a gente tem um partograma, né, que a gente segue. Olha, parou aqui, acho que a partir desse momento... Então, são indicações obstétricas, tá? Então, se já chegar e falar, você tem esclerose múltipla, é cesárea. Não, vamos discutir isso um pouquinho mais, né? E como alguém que também passou agora recentemente por um parto, eu fiz questão, no meu caso, né, eu não tenho esclerose, não tenho nada, mas as vantagens do parto normal, né, você tem, não sei como foi seu parto, doutora Elisa, mas eu acompanhei a maioria das minhas amigas tiveram parto cesariano, então você tem que passar por um pós-operatório cirúrgico e ainda ter que lidar com a sua doença crônica, é muita mais coisa para lidar do que um trabalho de parto, que no dia seguinte você já está ótima, você tá bem, você já tá pronta pra outra, praticamente, vamos dizer assim, né? Acho que a via de parto é muito discussão. É isso, assim, não é 8 nem 80. Não é porque você tem esclerose múltipla que você vai ter o parto cesárea. Tem que ser discutido. Sim. Cada mulher é cada mulher. Não vamos rotular também o parto, né? A mulher já leva tanta culpa que a gente tava falando, né? Vamos deixar essa discussão assim, mas o importante é a gente saber que não rotular você ter esclerose múltipla, você tem que ter o parto cesárea, né? Esse é um rótulo que a gente tem que parar. As outras condições, a gente vai discutindo. O meu, por exemplo, foi cesárea, né? O meu líquido amniótico estava diminuindo na última semana. Uma indicação obstétrica, né? Então, assim, acaba que cada um tem um, né? Então, vamos rotular mais do que a gente já tá rotulado, né? A gente sabe os benefícios do trabalho de parto normal, mas teve que ser cesárea, ok, a gente tá pensando na mãe e no bebê, né? Tem muita gente que tem essa dificuldade de converter. Eu queria tanto normal, mas eu fiz fisioterapia pélvica, eu quero normal. Não deu. A indicação obstétrica foi cesárea e tá tudo bem. Seu bebê vai vir, você vai ficar com ele, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar preparado para as coisas. Principalmente porque, na maioria dos casos, quando se tem essa indicação obstétrica,
você só descobre na hora do trabalho de parto, né? Não, e às vezes você tá ali 12, 20 horas de parto, você vai falar, olha, o obstetra vai falar, não tá indo, ó, é ciência, tá? Tá aqui, ó, não tá indo, vamos pra cesárea. Então, assim, ok, vamos lá, né? É a minha saúde, a saúde do meu bebê. Então, a gente tem que estar preparado pra isso, não rotular, né? A gente se prepara pra uma coisa, mas isso pode mudar. Mas isso não tem a ver com esclerose múltipla nesse sentido, né? Claro. E é mito, é verdade que quem tem esclerose múltipla vai passar a doença pro seu filho? É mito, né? A esclerose múltipla é uma doença multifatorial, né? Então a gente tem várias coisas envolvidas. Há alguns genes sendo estudados, mas não é aquele gene das ervilhas que a gente aprendeu na escola, né? Azinho. É uma coisa muito mais complexa, é poligenético, tá? Então, não necessariamente você vai passar lembra que o bebê é 50-50, né, gente? Então, você não vai passar todos esses poligenes, né? Então, o bebê de um paciente com esclerose múltipla, ele aumenta um pouquinho a chance de ter. A gente tem essa estatística, chega em torno de 2%, sendo que na população em geral é 0,5%, né, de incidência da doença. Então, a gente tem que saber disso, mas ela não é uma condição hereditária. Não quer dizer que se a mãe tem, vai passar para o bebê, tá? A chance ainda é muito pouco, né? Isso não invalida a sua gravidez. É bem aquilo, a mulher falou assim, mas são 2% de chance. Sim, são 98% de chance de não passar, né? E você tem toda a parte multifatorial, né? Daquele indivíduo, daquela condição de vida, que a gente não consegue identificar o que vai mudar o curso, o que um paciente vai desenvolver e o outro não, né? Se a gente entrar nessa, a gente vai ficar sem viver, né? Então, assim, são doenças autoimunes, né? Isso é muito bem estabelecido, por exemplo... Em relação a isso, que é em relação ao tratamento, né? Ao avanço que a gente tem hoje, já de 10 anos atrás, quando eu comecei a minha batalha e a minha jornada com a esclerose múltipla, tinha protocolos completamente diferentes do que tem hoje, tinham tratamentos completamente diferentes, e hoje a gente já está aí avançando até para cura, né, para medicações que nossa, essa palavra é difícil, remielianizam as lesões. Então a gente está indo para um caminho que espero não estar tão distante, que até as pessoas hoje que vivem com sequelas, daqui a pouco já vão conseguir até uma reversão, que hoje não é possível, né? Então acho que a gente não tem que se apegar a isso, porque a medicina tem avançado muito, os estudos têm avançado muito para trazer essa qualidade de vida que a gente precisa. Os tratamentos eles estão vindo, né? Tem muito estudo de fase 1, por exemplo, a gente teve agora um que foi bem divulgado, né? Que é uma nova terapia, que é bacana. Tá fase 1 ainda, né? Então, assim, a gente ainda vai ter muito ainda estudo por cima. As terapias de remilinização realmente são as ideais, né? A gente ainda tá um pouquinho longe dessa realidade clínica, mas sim, é a esperança, né? Esperança não, é o que a gente vê da ciência, o avanço da ciência tá indo para esse. Mas hoje, em 2024, é isso. A gente tem muito medicamento que mudou esse curso, a gente pode ter essa gravidez, esse planejamento, né? Dessa paciente que tá super bem controlada, tá super bem, e ela ter esse planejamento, a sua vida, né? Seguir a sua vida normalmente. E a última pergunta da minha parte, né? Se é mito ou verdade que a esclerose múltipla pode causar algum dano ao bebê? É mito, né? A gente não tem nenhuma alteração durante a gravidez, tá? A gente não vê se a gente pegar os estudos de população geral com esclerose múltipla, a gente não tem. Alguns estudos mostraram no início baixo peso, partos prematuros, mas de novo a gente avaliar tudo de novo. Será que não ficaram com medo e fizeram parto antes, cesárea dessa paciente, né? Então, tem todo esse viés, tá? Mas a gente já sabe que a esclerose múltipla não age no bebê, tá? Então, não causa nenhuma alteração de placenta, de peso, nada disso. Perfeito. E Lu, agora conte pra gente 3 mitos e 3 verdades, ou, né, um de cada aí, enfim, como você se sentir mais confortável. Acho que já falaram alguns dos mais importantes e dos mais ouvidos, né, que a gente
trabalha hoje para desmistificar nas nossas redes sociais, principalmente, né, mostrando o dia a dia. Mas o que eu vou acrescentar aqui na parte prática é um grande mito, que é a esclerose múltipla. Por causa da esclerose múltipla, você não vai poder isso ou aquilo, né? Então, na gestação, a gente ouve muito. Por causa da esclerose múltipla, você não vai poder ter parto cesárea, não vai poder amamentar, como vocês já falaram, ou você não vai poder cuidar do seu filho porque você vai estar muito fadigada. Então, isso é um grande mito que eu, na prática, estou desmistificando e mostrando nas minhas redes sociais, que é a preparação que vai me ajudar a ter uma vida melhor aí no pós-parto, né? Com todas as questões que envolvem o pós-parto e a minha crônica bem controlada, eu me preparando, tendo uma qualidade de vida, alimentação, exercício físico, saúde mental, né? Rede de apoio. Então, esse você não pode, por causa da esclerose múltipla da gestação, é um grande mito. Não se limite por isso. Busque se autoconhecer, como a gente já falou aqui o tempo inteiro, né? Se você tem que conhecer seu corpo também e se preparar para o que pode vir. Acho que viver com uma doença crônica, né, uma doença autoimune, é preparação. É você se preparar e focar no que você tem controle. Então, focar em fazer seu tratamento, focar em ter qualidade de vida, porque o diagnóstico você já convive com ele. Que isso não seja uma limitação para a sua vida. E acho que um outro grande mito é que a esclerose múltipla vai ser a minha doença crônica que mais vai impactar minha vida durante a gestação. E não, eu estou com 33 semanas, 8 meses, a esclerose múltipla está super bem controlada, estou fazendo meu tratamento, e quem está me incomodando, impactando minha vida são as minhas outras crônicas, né? São a enxaqueca, que veio comigo aí desde o início, também está um pouco controlada, mas ao mesmo tempo ela tem alguns períodos aqui que ela me incomoda, e aí eu acho que também já é outra conversa, porque a gente tem 1/3 de mulheres que melhora durante a gestação, 1/3 que piora e 1/3 que fica estável. Eu estou num terço aí que fica estável, que piora, então não é a esclerose múltipla que está me dando mais trabalho durante a gestação. E eu acho que o último mito é em relação a sonhos, que foi algo que a gente também já falou aqui, que a esclerose múltipla vai te impedir de realizar alguns sonhos. Isso é um grande mito e é o que eu tento trazer todos os dias no meu Instagram, nas minhas redes sociais, na minha conversa com amigos, né, em conscientizar as pessoas que isso é um mito. Você só vai desistir dos seus sonhos se você quiser. A gente vai adaptar alguns sonhos. Isso sim vai ser preciso, né, em algumas partes da nossa vida, em algumas fases da nossa vida. Então você vai adaptar, você vai postergar um pouco um sonho, porque talvez a sua doença não está estável, então você vai estabilizar a sua doença para poder realizar aquele sonho. Mas ela não vai te impedir de realizar seus sonhos. Você só tem que aprender o que você tem que fazer para realizar os seus sonhos, o que você tem que adaptar e o que é importante para você também, porque o que foi importante, você vai se agarrar a ele e vai fazer acontecer, né? Sem o vitimismo que a gente já falou diversas vezes aqui. E só complementando, eu gosto muito de trazer, porque às vezes fica assim, é tudo da esclerose múltipla, né? E adaptações faz parte da vida, né? Nem tudo é exatamente como a gente planeja, como a gente quer. Então, faz parte da vida de todos. Meus sonhos eu já tive que adaptar, a doutora Elisa também, né? Eu tô usando nós duas porque nós dois não temos. A Bia, com certeza, teve adaptação de sonhos. E assim, e a Lu, como ela falou também, e é assim que a gente vive. A gente não consegue fazer ao pé da letra tudo que passou na nossa cabeça. A gente se adapta, a gente se adequa e segue em frente. O principal é a gente não deixar de sonhar, não deixar de acreditar que porque eu tenho uma doença crônica ou porque eu não tenho, eu posso ser limitado para ter ou não, ou fazer ou não. É não deixar a sua vida em torno da esclerose. Exatamente. Então, assim, tudo que você for fazer vai ser determinado para ela. Não, ela tá ali como a vida, né? Um temperinho da vida, né? Mas você vai fazer suas coisas independente dela. Né? Tem muito paciente que fica muito em torno da doença, né? Eu não vou comer isso porque eu tenho esclerose múltipla, não vou fazer exercício porque eu tenho esclerose múltipla, eu vou fazer... Não, né? Então, ela tem que ser um a mais na sua vida, mas não viver em torno dela. A gente brinca que a esclerose é a tia chata do pavê, né? Ninguém quer, ninguém gosta, mas tem que conviver. É da família e tem que ficar ali. Exato.
Muito bem. E agora a gente passa, né, para a reta final do nosso Desesclerosando de hoje, que tá muito incrível essas discussões que a gente teve, esse bate-papo foi muito bom. E no final a gente sempre pergunta para vocês, né, se você tivesse a possibilidade de falar com todos os EMers do mundo, agora vamos filtrar, né, todos os EMers que querem engravidar, doutora Elisa, o que você falaria para elas e para eles, né, os homens também participam disso, para esses EMers que têm esse sonho, né, de gerar uma família, de construir uma família, que mensagem você daria para eles, para que todos eles pudessem ouvir? O meu mundo ideal seria planejamento, né? Então é isso. É totalmente possível. Você tem o seu sonho de gravidez, você vai conseguir, mas é muito importante o planejamento, porque a gente tá falando de uma doença crônica, né? Então já citei o da diabetes. Uma paciente diabética, ela tem que planejar a gravidez dela, né? Ela tem que ter cuidados especiais na gravidez dela. Isso não invalida. Ninguém fala pra uma mãe diabética que ela não vai poder ter filho, né? Então, a esclerose múltipla é isso, tá? É você tentar o máximo planejar a sua doença, né? Então, sempre tá conversando. Isso deve ser uma conversa na sua primeira consulta. Primeira não, a primeira é muito chocante, né? Vai ter muita informação, você vai conseguir... Ali, quando você já começar a estabelecer, quando começar a conversar sobre tratamento, ó, mas eu quero engravidar daqui a 5 anos. Mas eu quero engravidar daqui a 2 anos. Ah, eu não quero ter filhos, tá? Essa semana uma paciente acabou de mudar de ideia. Há 6 meses atrás, ela não queria ter... Tá escrito no meu prontuário, não planeja filhos. Ontem, essa semana ela já... E se eu quiser engravidar? Né? Então, assim, mudam, os planos mudam, as coisas mudam, né? Se hoje você não quer, proteja-se para não ter. Se você quer, vamos conversar ativamente desde as suas primeiras consultas, pra gente já estabelecer esse planejamento, tirar os mitos, e é super possível, tanto para o homem quanto para a mulher, para o marido que acompanha a paciente que tem esclerose múltipla, para a mulher que acompanha o marido que tem esclerose múltipla. É importante a gente ter essa conversa desde das primeiras consultas. E no seu caso, Lu, a gente quer fazer um convite diferente, para que você deixe um recado para as EMers que, assim como você, estão agora gestando também. Se você pudesse dar um recado para todas as EMers nesse momento que estão gravidíssimas, o que você falaria para elas? Nossa, é engraçado que é uma mistura de sentimentos, né? A gestação em si e a vida com doença crônica, porque a gente vem de um histórico de uma vida difícil, né? De lidar com o incerto. Então, quando eu me preparei para a gestação também, eu tive muito medo de que iria dar certo, iria dar errado, quando que isso iria dar certo, quando que isso iria dar, se poderia dar errado. E realizar o sonho da gestação é transformador. Então, a gente vem desse histórico de medo, culpas, né? E o meu principal conselho aqui, na verdade, que eu daria é de você se entregar e viver essa fase, porque realmente a gente tem muitas culpas e muitos medos de não conseguir segurar a gestação, por exemplo, né? Eu demorei um pouco para cair a ficha de que realmente estava acontecendo comigo, de que foi fácil, no meu caso, engravidar, mas em muitos casos não é tão fácil, né? E a gente já prevê o pior. Então, quando eu comecei o meu planejamento, eu já falei, não, vamos começar agora, porque eu não sei quando vai acontecer, né? E pode acontecer muitas coisas no meio do caminho. E a gente, às vezes, se apega muito nesses medos. Então, saiba que pode acontecer várias coisas no meio do caminho, mas não é só porque você tem uma doença crônica, é da gestação, né? Eu já conversei com algumas mães que tiveram perdas de gestação, mas não por causa da esclerose múltipla, não por causa de qualquer doença crônica, porque é a gestação e é um risco que acontece mesmo de má formação, né, e da gestação não continuar. Então, não se limite por isso e aproveite cada momento. Aproveite as suas conquistas também, né, esse momento mágico que acontece entre você e o seu filho, a sua filha no seu corpo, porque a gente também vive muito preocupado com o nosso corpo o tempo inteiro. Eu tenho psoríase, que é uma manifestação na pele, né? Então, o tempo inteiro dá aquela preocupação de será que está acontecendo alguma coisa no meu corpo, na minha pele? E, poxa, ter uma vida crescendo dentro de você é uma coisa incrível, e que você tem que viver isso ao máximo e saber que é uma bênção, que você pode fazer isso e que você merece isso, porque eu acho que muitas vezes a gente pode achar que a gente não merece,
passar por tanta coisa boa, já que a gente tem um histórico de medo, de sofrimento, né, e de inquietação aí com o nosso corpo, mas o nosso corpo também pode ser incrível ao ponto de trazer uma vida nova e super saudável. Então aproveite muito o seu momento. Muito obrigada mesmo, assim, é muito inspirador quando a gente conhece histórias, né, de pacientes que mostram a realidade. Eu falo muito isso, assim, nas minhas redes sociais. É legal ter esclerose múltipla? Não, não é legal. Se fosse dado, né, uma, sei lá, bênção divina fazendo você escolher, você gostaria de ter ou não, é óbvio que eu não gostaria de ter, mas é aquilo, o que eu posso fazer? Não é com o diagnóstico que me deram, é o que eu vou fazer com o diagnóstico que me deram. Então realmente foi inspirador, Lu, poder escutar você, ter, né, esse cuidado e essa sensibilidade de passar para outras gestantes aí nesse processo. Então muito obrigada por estar aqui com a gente e por compartilhar um pouquinho da sua jornada com o diagnóstico e com o Vicente no forninho também, né? Estamos loucas para vê-lo aqui. Com certeza. Quero voltar, hein, pra gente falar sobre a amamentação. Já tá combinado. Combinadíssimo. E quero agradecer também imensamente a doutora Elisa, que foi um prazer ter você aqui com tamanha experiência e conhecendo tanto sobre gestação, sobre esse processo de planejamento familiar para o paciente e como é importante a gente trazer esse conteúdo para as pessoas que têm esclerose múltipla. Porque, como a gente falou, tem muito mito, ainda hoje, em 2024, não é tão fácil um paciente de esclerose múltipla decidir gestar e seguir com essa gestação com o apoio de profissionais que têm conhecimento como o que você tem. Então, a gente trazer esse conteúdo para cá, né, mostrando, quebrando todos esses tabus foi de extrema importância e eu te agradeço de coração você estar aqui com a gente. Foi uma delícia. Bom, eu gosto de falar pouco do tema, né? Eu já vejo várias coisas que a gente poderia falar aqui, então foi uma delícia mesmo. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom conversar com vocês três. E assim, infelizmente, né, tudo que é bom dura pouco e às vezes passa tão rápido, na verdade. A gente chega ao fim de mais um episódio do Desesclerosando. E aí você lembra de seguir as nossas redes sociais. Todas nós 4 estamos aqui ativas nas redes sociais. A gente vai colocar o perfil de todas para que você siga e possa acompanhar o finalzinho da gestação da Luísa, conhecer os conteúdos que a doutora Elisa posta. Se você quer também saber mais sobre esclerose múltipla, fisioterapia e como exercício pode te ajudar, vocês me sigam no meu Instagram, no meu YouTube, que tá lotado de informação. E a Bia também no Instagram dela, se você quiser saber sobre nutrição e como você pode utilizar a alimentação em prol da sua saúde. E se você também curtiu e quer passar como paciente comigo ou com a Bia, nossos contatos estão na descrição do vídeo. É muito importante você também ativar o sininho para você receber as notificações sempre que entrar vídeo novo aqui no canal, deixar seu comentário contando o que você achou desse episódio, quais sugestões você traz para o próximo episódio daqui do Desesclerosando e se inscrever. Assim o YouTube vai entender que o conteúdo que a gente faz aqui é relevante e vai distribuir para cada vez mais pessoas. E não esqueça de seguir também o Instagram do Desesclerosando, que lá a gente posta sempre cortes e frames dos nossos podcasts, dos nossos episódios, para que você possa compartilhar com mais pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada às nossas convidadas, a minha colega do lado de cada mesa e a todos vocês que nos viram ou escutaram também. E até o próximo Desesclerosando podcast. Até mais. Tchau. Tchau. Olharam assim pra TV, o controle remoto tava ali em cima. Flash, foi uma onda eletromagnética. Pronto. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. A gente já tinha esse quadro no Instagram, era um quadro de lives. Mas só fazemos nós duas. Só fazemos nós duas no Instagram. E aí a gente tive uma inspiração, eu falei, Bia, você acha da gente fazer um podcast? Aí se ela é doida, eu sou mais ainda. Eu sou louco. E no nosso Desesclerosando de hoje, nós vamos receber não uma, mas 2 convidadas especialíssimas para a gente tratar sobre... Tá tudo bem? Isso me distrai.
Muito obrigada mesmo, assim, é muito inspirador quando a gente conhece histórias, né, de pacientes que mostram a realidade. Eu falo muito isso, assim, nas minhas redes sociais. É legal ter esclerose? É legal ter esclerose. Aqui às vezes acontece isso.